Olá, turma. Olá, galera. Tudo bem? Espero que esteja bem, sim, com todos. E vamos nós para mais uma aula. Esse é o nosso 7º ano e a gente vai dar prosseguimento aqui ao nosso conteúdo do 2º módulo, ok? Mas a partir da aula anterior, entramos no 2º módulo, novo conteúdo, fechamos aí o 1º bimestre e vamos começar, ou começamos, né, com a aula da última semana, sobre o 2º bimestre. Então, na semana passada a gente falou sobre o território brasileiro. Hoje a gente vai dar uma continuidade falando sobre a representação desses territórios, né? Quando a gente quer representar um território, a gente faz uma representação e em geografia a gente representa esse território por meio do mapa, né? E a gente vai dar uma olhadinha em alguns detalhes, algumas características e critérios do mapa. Mas vamos relembrar aqui algumas coisas que a gente viu na semana passada em relação ao território. Vou compartilhar aqui uma página. A gente hoje vai estudar e ler e identificar aí o conteúdo a partir da página 348. Isso, 348. Mas, para a gente fazer uma introdução e entender a continuidade da aula anterior, a gente vai dar uma olhada aqui na representação, ou duas representações para a gente comparar o território brasileiro, ok? Ele de forma separada e ele em relação aos outros países do mundo, ok? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui para você acompanhar. Assista sempre com o teu livro do lado para que você possa visualizar no seu e caso seja necessário marcar alguma coisa, você marque, ok? Bom, a gente trabalhou com essas imagens aí para a gente falar sobre a questão da dimensão ou de todas as extremidades, né, do território brasileiro, de toda a sua extensão, e falamos como ele é grande de forma direta e como ele é grande quando comparado aos outros países do mundo, né, principalmente em relação aos países da América do Sul. E vimos nessas representações, usamos aí esses dois mapas. Um mapa que está aqui com o Brasil, somente ele, né, sendo retratado nessa figura, que se destaca, e você percebe que nessa representação do nosso lado esquerdo aí, dá para ver mais detalhes, né? Você consegue ver as divisões dos estados, as siglas dos estados, e até vemos as extremidades do território brasileiro, né? Já vou botar ali para a gente ver mais de perto, mas comparando a esse mapa aqui, do nosso lado direito, ele já não dá para ver a divisão dos estados, já dificulta colocar as siglas dos estados e também você verificar os destaques de extremidade, que são as cidades ou região ou alguma característica da geografia física que marca o ponto extremo do nosso território brasileiro. Porque esse aqui está menor. Então, quando eu quero representar, eu posso representar de qualquer tamanho. Você consegue perceber que aí a imagem está bem parecida, né? Os contornos estão parecidos e que o tamanho está bem diferente. E como é que a gente viu, estudou na semana passada sobre o Brasil ser um dos maiores territórios do mundo e ser o quinto maior em comparação, né, quando se faz um ranking, faz uma lista dos maiores, está em quinto lugar. Mas como pode ver isso, ter a dimensão disso só pelo mapa, né, já que eu posso fazer uma representação do tamanho que eu quiser. Por exemplo, se eu comparar esse aqui com esses territórios aqui, eu vou ter um país maior do que todo o continente africano. Aqui, ó. O continente africano ele é formado por 54 países. Se ele tem 54 países, olha a dimensão dele quando comparado aqui com o Brasil. Agora, se eu comparo esse aqui com esse mapa aqui, o que vai acontecer? Parece que somente o Brasil toma o espaço aqui dos 54 países da África. Então, o que faz a diferença para eu saber se esse mapa está
consegue me passar uma realidade do tamanho daquele território. Não é só eu ir lá e medir. Eu tenho que ver o tamanho de qualquer território no mapa, mesmo sem eu conhecer o local. Através de quê? Esse mapa aqui, ó, do lado direito, ele não tem mostrando cada país onde está, mas eu consigo saber a medida de um trecho daqui para cá, se eu souber usar o mapa. Consigo saber o tamanho daqui para cá, se eu souber usar o mapa. Ok? Porque o mapa tem alguns critérios. Entre os critérios que tem, ó, ele tem que vir com título. Deixa eu botar essa fita aqui um pouquinho mais grossa para a gente marcar. Então ele tem que vir. Deixa eu tirar agora essas marcas para usar outra. Então ele tem que vir, ó, com título. Ele tem que vir. Esse aqui lá em cima tem o título. Eu não vou mexer aqui por causa da posição do mapa. Mas ele tem um título. Ele tem que ter as direções, ó, que é a rosa dos ventos, mostrando para onde fica o norte nesse mapa, para onde fica o sul, para onde fica o leste, para onde fica o oeste. Ele tem que ter isso para ajudar eu a entender o mapa, porque o mapa ele não é feito só com desse modelo, dessa forma aí que a gente está acostumado a ver. O mapa pode ser de qualquer território e ele pode ser desenhado da maneira que a pessoa escolher. Só tem que entrar nos critérios do mapa. E ele também vem a fonte, aqui, ó, esse aqui, ó, IBGE. Quem fez esse mapa? O IBGE. O de baixo também tem. E o que a gente vai estudar hoje está mostrando uma característica muito importante desse mapa, que é a escala, que é isso aqui, ó. A escala está me mostrando quantas vezes esse espaço foi reduzido. E ela tem que ter uma proporção com a realidade. Por exemplo, se esse aqui foi diminuído 5.000 vezes, claro que é reduzido mais, né? Mas vamos botar aí, vamos botar 5 milhões de vezes se esse território aqui do continente africano foi reduzido, o do Brasil também foi reduzido 5 milhões de vezes. Aí o que faz a diferença desse mapa aqui para o mapa que está embaixo, mas eu segui a realidade. Eu vou lá e olho a escala dele. A escala dele é diferente da do de lá, então quando eu olho esse aqui não foi diminuído 5 milhões de vezes. Esse aqui foi diminuído, vamos botar aí 1 milhão de vezes. Então, se esse aqui foi diminuído, vamos botar. Tá bom, 1 milhão de vezes foi diminuído. E aí, essa redução dele aqui, ó, por ele ser maior do que o outro, eu consigo ver qual é a proporção pela escala. Agora eu vou aumentar aqui para a gente ver a escala. Essa escala aqui mostra que cada segmento, que normalmente tem 1 centímetro, ela tem 2.500 quilômetros. Cada 2 segmentos, ela tem 5.000 quilômetros. Cada 2 segmentos. Então, 2.500 quilômetros para cada segmento. Para eu saber a distância desses lugares aqui, eu tenho que saber quantos segmentos. Para cada segmento, 2.500 quilômetros. Para cada 2 segmentos, 5.000 quilômetros. Então, eu vou verificando. Se tiver 3, aí vai dar 7.000. Opa! Vou voltar. Cadê? Tá marcando. Vamos. Eu tenho aqui 3 segmentos. Então, eu tenho... ficou um pouquinho maior, mas tudo bem. 3 segmentos eu multiplico por 3. Se cada segmento 2.500 quilômetros, 1, 2, 3, 3 vezes 2.500 vai ter 7.500 quilômetros, porque eu consigo ver pela escala. Esse aqui, ó, para cada intervalo desse, vai ter 460 quilômetros. Né? Vamos aumentar aqui para a gente ver melhor. Espero que você esteja com o teu livro aberto e acompanhando. 400 e... Opa, vamos lá. 440 quilômetros. Então, esse... Vamos lá, chegar para cá. Esse aqui, para cada segmento, eu tenho aí 440 quilômetros.
Então, cada centímetro corresponde a 440. Obviamente que naquele outro mapa, 1 centímetro está arriscado atravessar todo o território. Esse aqui é menor porque o mapa está maior. Então, cada centímetro ele foi reduzido menos vezes, por isso que ele ficou maior, ok? Então, a escala ela serve para eu ver isso. O tamanho de um território, ou a distância de uma estrada, ou a distância entre duas cidades, serve para eu fazer esse cálculo, ok? Então, vamos lá. Esse aqui, ó, eu tinha falado que ia falar sobre as referências das extremidades. Vou falar um pouquinho rapidinho aqui, ó. Isso aqui está mostrando ó, o ponto mais extremo do Brasil, ao norte, é o Monte Caburaí, ponto mais extremo do sul é o Arroio Chuí, o ponto mais extremo do leste é a Ponta do Seixo e o ponto mais extremo do oeste é a Serra da Contamana, ok? Então, esses são os extremos que dá até para você resolver um exercíciozinho que tem aqui no livro, aqui, ó. Arroio Chuí, extremo sul do Brasil, fica onde? Tu vai lá ver qual é o estado, Rio Grande do Sul. Assim você pode fazer com todos eles, ok? Mas a gente vai aqui para nossa atividade, para não, por causa do tempo. Então vamos lá, agora eu vou botar para uma linha para a gente ver um pouquinho sobre escala, ok? Já que a gente está vendo sobre representação de um território através do mapa, a gente vai ver isso aqui, ok? Então, território, representação e análise. O município onde você vive, assim como o estado no qual ele está inserido, faz parte de espaços maiores, como o território brasileiro e o continente americano. Cada um desses espaços pode ser representado por um mapa, de acordo com a dimensão de cada um deles. Utiliza-se uma escala cartográfica apropriada para representá-lo, ok? A escala permite a representação de áreas com extensões muito distintas, como um município ou um continente, em espaço de dimensões semelhantes, como é o de uma folha de caderno ou de um livro. Assim como a gente viu lá, a gente pode, na mesma folha do livro, a gente conseguiu retratar um espaço do Brasil, né, que é só um país, e a gente, na outra folha, viu que consegue representar o mundo inteiro, né, mais de 180 países em uma única folha do livro. De que maneira? E isso retratando a realidade. O que eles fizeram? Reduziram de forma proporcional. E aquele mapa ali você consegue saber o tamanho de um território e a distância entre dois pontos nele. Porque eles respeitaram ali a questão da escala e botaram lá a escala para a gente fazer a conta que a gente quiser. Então são lugares diferentes, territórios com dimensões diferentes, retratados na mesma folha de papel, né? No mesmo espaço praticamente que foi representado um local menor, que no caso foi o território brasileiro. Então vamos lá, escala. O que é a escala? A escala informa em que proporção a representação está reduzida em relação à realidade. Ou seja, ela estabelece uma relação de proporcionalidade entre a área representada e a área correspondente na realidade. Ou seja, existe uma proporção real entre aquilo que está no mapa e aquele espaço que é na realidade, ok? Como eu falei, cada um daqueles segmentos você vai multiplicar para saber o tamanho real de um lugar. E aqui a gente tem alguns exemplos de escala. Escala A, aqui o segmento está de 40 quilômetros, então cada espacinho que você tiver correspondente a esse aqui, ó, você pode pegar sua régua e medir, deve dar 1 centímetro aqui, aí você pega esse segmento e verifica, cada um segmento que tiver igual aqui, vai ser igual a 40 quilômetros. Se tiver 2, 80 quilômetros. Se tiver 3, 120 quilômetros. Se tiver 4, 160 quilômetros. Esse outro mapa aqui, ele já tem um segmento, ó, a escala de 180. Se tiver 1, 180. Se tiver 2, 360. E assim vai aumentando. E a gente tem o outro dessa página aqui. Opa. Baixo. Que tem 630 quilômetros cada segmento, e a gente tem o último aqui que tem
3.410 cada segmento, 2 segmentos, ele bota aqui 6.820. E aí você vai conseguindo. Olha como o espaço ele está representando um lugar bem maior aqui nesse mapa, porque a escala também é diferente, ok? Então, como é que eu faço? Como eu falei, você multiplica pelos segmentos. Com base nesses mapas, podemos observar que a escala apresenta variação de acordo com a área representada, ok? Vamos ler logo o exemplo aqui para a gente fechar. Por exemplo, a escala utilizada no mapa do município de Belém representa 40 quilômetros a cada centímetro. Já a escala do mapa do Brasil representa 630 quilômetros a cada centímetro. Então a gente consegue com isso saber. Vamos lá para a nossa questão aqui. A gente vai ter que responder aqui no nosso exercício. Deixa eu botar lá para ajudar a gente a ver como está no livro. Primeira questão é considerando o elemento do mapa, o que é uma escala? Então, uma escala cartográfica, ela é aquilo que informa em que proporção a representação está reduzida em relação à realidade. Essa é a nossa primeira resposta. A segunda resposta, na página 348, quanto mede o segmento da escala do mapa A? Então, aqui tem o mapa A. Ó, esse primeiro mapa A aqui, ó. Esse aqui é o mapa A. Qual o segmento, quanto ele mede? É a nossa segunda pergunta. E a gente tem aqui, ó, 40 quilômetros. A terceira questão é, na página 349, qual a medida que está lá no segmento do mapa C? Aí a gente vai para a próxima página, 349. Aqui é o mapa C. Mapa C. E a medida é 630 quilômetros. Ok? Então, esse é nosso exercício. Essa é a nossa tarefa de hoje. E vamos lá até a próxima aula. Ok? Valeu, galera! Ok, foi.